Os paranormais. O poder de ver no futuro. Influenciado por décadas de estudos e debate, e em alguns casos por experiências pessoais, muitos consideram indiscutivelmente reais os fenômenos psíquicos paranormais. Acreditando nisso, a próxima etapa consiste em descobrir formas de utilizar os poderes que pesquisadores reúnem sob a letra grega psi. De fato, em um mundo dominado pelo desconhecido, métodos paranormais de revelar o conhecimento proporcionariam valiosas vantagens. Inúmeros poderes paranormais, que incluem retroconhecimento, consciência de antigos acontecimentos, clarevidência, ultrapassa os limites da visão física, psicometria, capta a história de um objeto, são utilizados há longo tempo em investigações policiais. Talvez a mais antiga aplicação desses poderes seja a de experiências clarevidentes para espionagem militar. Mas cada vez mais eles estão utilizando também nos negócios, embora vários mistérios do passado ainda não tenham sido revelados ao homem. O futuro é nosso maior desconhecido e a capacidade de prevê-lo possivelmente é a mais ambicionada habilidade paranormal. As próximas páginas apresentam alguns acontecimentos recentes que supostamente foram prognosticados com exatidão através de meios extrasensoriais, tornando-se depois manchete dos jornais. Alguns envolvem catástrofe ecológica, outros acontecimentos políticos. Algumas previsões foram vivenciadas por paranormais conhecidos e outra involuntariamente profetizada por um homem de negócio. Algumas foram reveladas através de sonhos ou sensações, outras através da dor física. Mas qualquer que tenha sido a maneira como tais profetas chegaram ao conhecimento, aparentemente todos partilham a habilidade de vislumbrar o futuro. Em 1952, a sensitiva Jeanne Dixon teve uma visão arrepiante. Vislumbrou uma nebulosa Casa Branca com o número 1960. Acima dela e um homem próximo à porta de entrada interpretava essa visão. Ela declarou à revista Parade, em 1956, que um democrata seria eleito em 1960 e morreria no cargo. Quando John Kennedy se tornou presidente em 1960, os pressentimentos de Dixon voltaram a manifestar-se e ela tentou avisá-la à medida que a data fatídica, 22 de novembro de 1963, se aproximava. Fez isso através de um correligionário de Kennedy. Os amigos recordam de Dixon dizendo que Kennedy morreria dentro de uma semana e no dia 22 de novembro que ele seria assassinado naquele dia. Efetivamente, às 12h30 em Dallas, os temores da vidente concretizaram-se quando o presidente tombou, mortalmente ferido pelo disparo de um rifle. Apesar do destino de Kennedy haver chegado até ela através do que chama de revelação, Dixon também trabalha com a bola de cristal. Católica devota, ela vê a vontade divina em suas experiências paranormais. Vejo geysers jorrando água e grande destruição, disse Jean Dixon a um amigo no dia 17 de março de 1964, durante o almoço em Washington. Trata-se de algum imenso cataclisma, bem ao norte, na direção do Canadá ou do Alasca. Vejo a terra movendo-se e as casas ruindo. Então, a 27 de março, o continente norte-americano foi sacudido pelo mais forte terremoto de sua história, que dilacerou a gélida crosta do sul do Alasca, registrando 8,4 na escala Richter. Os abalos abriram terríveis fendas no solo, destruíram ruas e arrasaram casas, atirando-se como simples brinquedos sobre camadas de lama que emergiam da terra congelada. Anchorage, a 160 km do epicentro, foi a cidade mais duramente atingida. Mais edifícios ruíram e pessoas morreram também em Valdez, Kodiak, Seward e muitas outras comunidades. Talvez piores ainda foram os estragos causados pelo mar enfurecido, cujas ondas esmagaram portos desde a Colômbia Britânica até o sul da Califórnia, lançando dúzias de vítimas nas águas revoltas. No interior do continente, tubulações rompiam
rompidas jorram geysers de água no ar, tal como Dixon descreveria, e tanques de gás destruídos alimentaram terríveis incêndios. No outono de 1967, um engenheiro sensitivo tcheco, Milan Touzeker, previu que o seu país seria ocupado pelo exército soviético e logo após a invasão lá permaneceria confuso e inerte sem saber o que fazer. Efetivamente, a 20 de agosto de 1968, a força soviética invadiu a Tchecoslováquia por ordens de pôr fim à Primavera de Praga, uma experiência de 8 meses que visava humanizar e democratizar o comunismo. Essa experiência nem mesmo havia começado por ocasião da previsão de Touzeker. O chefe do partido, Alexander Dubček, suspenderam a censura dos meios de comunicação e passaram a autorizar reuniões de grupos políticos não comunistas. Agora, quando as forças invasoras convergiam para Praga, capital da Tchecoslováquia, os soviéticos não encontraram uma contra-revolução, mas uma ampla resistência pacífica. Moradores aproveitaram-se da ignorância dos soldados russos e moviam ou trocavam os nomes das ruas e os números das casas, tornando-lhes impossível encontrar e prender os principais líderes políticos tchecos. Confusas com tais medidas, as autoridades soviéticas preferiram negociar com o regime de Dubček, ao invés de esmagá-lo. Mesmo quando o Times de Londres noticiou o colapso, as tropas invasoras se conservaram indiferentes, conversando ao lado de fora de seus tanques, nas ruas de Praga. Violentas inundações castigarão a região norte de Nova Jersey, a parte da cidade de Nova York dentro de 2 anos. Assim escreveu o sensitivo Alan Vaughan, entre várias outras previsões feitas para a National Enquirer. Em 27 de maio de 1971, pesquisador e adepto da ideia de que a precognição é a função natural da consciência humana, Vaughan recorda que essa previsão em particular chegou a ele por etapas. Tive alguns sonhos nos quais via água e inundações, mas ainda estava desenvolvendo meus poderes psíquicos e não pude compreender de imediato a extensão do cataclisma. De fato, em junho de 1972, o furacão Agnes varreu o continente norte-americano, devastando grande parte da costa leste. Cerca de 87 milhões de metros cúbicos de chuva caíram sobre as regiões inundadas, fazendo os rios transbordarem desde a Flórida até a Pensilvânia e matando 134 pessoas. Em 10 dias de terror, um rastro de destruição deixou prejuízo no valor de 1,7 bilhão de dólares
Entre as regiões mais atingidas estava a cidade de Wilkes-Barre, na Pensilvânia, onde o rio Susquehanna cobriu as ruas com camadas de lama de até 6 metros. Wilkes-Barre fica a 80 km da fronteira norte de Nova Jersey. Um equívoco na previsão de Vaughan, mas muitos trilhos foram arrastados pelas águas em Nova York. No dia 24 de maio de 1979, David Bott, dono de um agente de locação de carros de Cincinnati, acordou em lágrimas pela 10ª manhã consecutiva. Em um sonho persistente, ele viu uma aeronave da American Airlines que não fazia ruído como deveria, inclinar-se para a direita, virar de barriga para cima e depois projetar-se no solo, explodindo violentamente. Bott considerou o sonho como um aviso e advertiu a administração aérea federal a respeito de um desastre iminente. Entretanto, faltavam-lhe detalhes como qual avião, quando e onde. A 25 de maio, um DC-10 da American Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Chicago e logo após a decolagem perdeu a turbina da asa esquerda. A aeronave inclinou-se para a esquerda e em seguida mergulhou em direção à terra e volta em uma bola de fogo, matando seus 272 ocupantes, além de 3 pessoas em terra. Os pesquisadores dizem que o sonho de Bott, como uma aeronave virando ao lado oposto, é um típico exemplo de imagem espetacular, muito comum em sonhos com previsões precisas, e o voo fatal foi realmente silencioso, pois pelo menos uma das turbinas não funcionava. Enquanto cientistas estudavam a agitada montanha de Washington, uma sensitiva de Salem, no Oregon, declarava: o vulcão St. Helens entrará em erupção dentro de 10 horas. 12 horas e 12 minutos mais tarde, precisamente às 8h35 na manhã do dia 17 de maio de 1980, o vulcão St. Helens realmente explodiu, matando cerca de 60 pessoas. A mulher que fizera a previsão era Charlotte King, conhecida como sismógrafo humano. King capta sons quase imperceptíveis aos ouvidos de pessoas comuns e sente dores antes de terremotos e erupções vulcânicas. Observando o tipo e intensidade de seus sintomas, dores de cabeça, dores abdominais, sangramentos subcutâneos ou o que ela chama de gripe sísmica, King determina a hora e o local dos acontecimentos, até em lugares tão distantes quanto o Japão ou a Itália. Cientistas americanos consideram suas previsões 100% precisas em relação a vulcões e 80% para terremotos. Ela não se atribui dons paranormais, mas segundo a médium Ruth Montgomery, Charlotte estava em Atlântida quando o lendário continente se partiu, e assim aprendeu a sentir o prenúncio de grandes cataclismas. Tenho a sensação de algo estruturalmente inseguro na extremidade de trás da nave. Parece uma espécie de anel à volta dela, algo ligado ao sistema de propulsão. Deve haver um vazamento antes que algo mais grave aconteça. Um dos componentes não está instalado de maneira correta.
Estas foram as palavras da paranormal Beverly Geigeres. Em 1981, quando aperguntada acerca do lançamento da nave espacial Columbia, Geigeres observou que seus comentários podiam referir-se a outra nave qualquer. A coisa mais difícil é determinar o momento, disse ela. A 28 de janeiro de 1986, os americanos assistiram atônitos pela televisão o momento em que a nave espacial Challenger explodiu no ar logo após seu lançamento, levando a bordo 6 cientistas e uma professora secundária. Um comunicado oficial atribuiu a culpa do acidente à explosão provocada por um vazamento de gases no anel, defeituosamente instalado próximo à parte traseira de um foguete propulsor. Fred Kuber, engenheiro da NASA, escreveu mais tarde: a maioria das previsões de Geigeres mostrou-se coerente e precisa. Sua premonição a respeito do vazamento foi perfeita, e também foi perfeita sua percepção acerca da colocação defeituosa do anel, comentou Kuber com admiração. Nada parecia mais distante do possível quando o pintor, autor e sensitivo de Nova York, Egon Swann, previu a queda do Muro de Berlim no dia 16 de abril de 1988. Swann e outros paranormais de renome participavam de um seminário de metafísica na cidade de Dermold, na então Alemanha Ocidental, quando alguns dentre as centenas de participantes pediram a Swann uma previsão. Ele lançou a fantástica profecia: o Muro de Berlim, símbolo da divisão que a Guerra Fria provocada na Alemanha, cairá no prazo de 18 a 24 meses. Na época, Swann sentiu-se um tanto tolo, porque nada parecia mais improvável. No entanto, 19 meses mais tarde, as autoridades da Alemanha Oriental, atendendo ao enorme clamor popular, abriram as barreiras para o Ocidente. À meia-noite do dia 9 de novembro de 1989, os alemães orientais estavam livres para cruzar as fronteiras sem restrições e circular por onde quisessem, até mesmo pelo Muro de Berlim. A previsão de Swann concretizou-se naquela noite, quando berlinenses orientais e ocidentais festejavam juntos no alto do muro, em uma alegre confraternização que se prolongaria noite adentro. Na mente de um assassino. Na noite de 24 de abril de 1983, logo após as 7 horas, Mary Cossett, uma jovem americana de 28 anos de idade, saiu da casa em Alton, no Illinois, para um passeio de carro com o namorado Stanley Holiday Jr. O casal planejaram um programa na cidade vizinha de Peoria, mas em algum ponto solitário da rodovia, seus planos foram tragicamente alterados. Mary Cossett não regressou para casa naquela noite. Ninguém jamais ouviria falar dela novamente. 3 dias depois, em Nova Jersey, a polícia prendeu Stanley Holiday, enviando-lhe de volta a Illinois para ser interrogado a respeito do desaparecimento de Mary Cossett. Na prisão, Holiday fez uma confissão chocante. Segundo seu relato, durante o passeio naquela noite, eles estacionaram o carro no acostamento e começaram a discutir com a namorada. Assustada com a crescente violência do rapaz, Mary fugira. Irado, Holiday pegaram uma chave de fenda no porta-luvas e saíram em seu enlaço. Agarrou-a pelo braço com violência, jogou-a no chão. Depois, tomado de uma fúria cega, golpeou até a morte. Apesar da confissão de Holiday, a investigação policial logo chegou a um impasse. Uma busca exaustiva ao longo dos 34 km de rodovia que leva para Peoria não permitiu encontrar o corpo. Pior ainda, Holiday voltou atrás em suas declarações e afirmou que nada tinha a ver com o desaparecimento de Mary. Enquanto o caso se arrastava insolúvel, um juiz local lançou um ultimato. Como a polícia encontrava o corpo, a acusação contra Stanley Holiday precisaria ser retirada. Quase no final do prazo, o detetive William Fitzgerald, encarregado das investigações, decidiu recorrer ao que chama de medidas extremas. Deixando ao lado seu próprio ceticismo, Fitzgerald ligou para Delavan, no Illinois,
para a residência de Greta Alexander, um paranormal que presta serviços profissionais. Há muito, a história registra a existência de pessoas notáveis e, em grande medida, inexplicáveis poderes de percepção, conhecidos como paranormais, telepatas, videntes, sensitivos e intuitivos. Tais indivíduos extraordinários demonstram uma peculiar capacidade de vislumbrar fatos que permanecem ocultos no resto do mundo. Por vezes, esse talento misterioso manifesta-se sob a forma de clarividência, a capacidade de perceber objetos e acontecimentos situados além dos sentidos normais. Outras vezes, um dom paranormal pode aparecer de natureza telepática, permitindo ao sensitivo adivinhar os pensamentos mais íntimos de uma pessoa. Alguns paranormais, esses mais raros, parecem dotados de capacidades pré-cognitivas que os tornam aptos a prever acontecimentos futuros. Ao longo dos anos, homens e mulheres que possuem aparentemente tais poderes pouco compreendidos têm sido ora exaltados, ora execrados. Em diversas sociedades, os paranormais têm desfrutado de um status excelente, atuando como conselheiro dos principais líderes e confidentes de membros da realeza. No entanto, tem sido muito mais comum eles agirem nas sombras, sendo rotulados de charlatões e impostores. No dia de hoje, está surgindo uma nova raça de paranormais que tenta conciliar o misterioso mundo da percepção extrasensorial com a lógica da era moderna. Muitos deles consideram seus próprios talentos como um simples dom da natureza, encontrando meio de adaptar-se, até mesmo obter sucesso em uma sociedade marcada pelo ceticismo. Prestam serviço de consultoria a departamento de investigação policial, orientando sobre assassinatos e desaparecimentos e frequentemente compartilhando pensamentos e sensações com criminosos e vítimas. Em tempo de guerra, trabalham também no campo de espionagem, utilizando às vezes suas habilidades paranormais contra a astúcia de inimigos. Penetram ainda na área dos negócios, atuando na área empresarial para prever altas e baixas no mercado financeiro, projetar o futuro de empresas e ensinar os funcionários a desenvolver sua própria intuição, abrindo as perspectivas de aplicação de seus poderes extrasensoriais. Talvez esses paranormais modernos possam descerrar o véu do desconhecido e apresentar ao mundo um potencial ainda não revelado na mente humana. Para Greta Alexander, um paranormal de Illinois, nos Estados Unidos, esse dom misterioso revelou-se uma arma poderosa na luta contra o crime. Lidando com mais de 200 casos por ano, Alexander tem prestado assistência a departamentos policiais espalhados por todo o país, ajudando a solucionar crimes que vão desde roubo e a fraude até sequestro e assassinato. Dona de casa e avó, Greta Alexander declara que seus dons paranormais se manifestaram na juventude, depois de ter sido atingido por um raio. O desaparecimento de Mary Colsett acabou por transformar-se em um teste para as aptidões de Greta. Em primeiro lugar, o detetive Fitzgerald apresentou à vidente um mapa da área, que já havia sido inutilmente vasculhada pela polícia. Depois, sob o olhar fascinado de um grupo de policiais, Greta cerrou os olhos em profundo silêncio e entrou em uma espécie de transe mediúnico. Por fim, começou a falar, descrevendo sensações desencontradas e aparentemente absurdas, enquanto o detetive Fitzgerald anotava tudo com fúria. O cadáver da mulher desaparecida, declarou Alexander, seria encontrado em um aterro perto da água. A cabeça continuou, estaria separada do corpo. O mesmo acontecendo em relação a uma das pernas ou um dos pés. De algum modo, o prédio escolar também faria. O prédio escolar também faria parte do cenário, e o homem responsável pela descoberta teria um problema qualquer em uma das mãos. Ela fez ao todo mais de 20 previsões. Quando pareceria prestes a acordar do transe em que mergulharam, um dos policiais presentes perguntou: "Onde está o corpo? Pode vê-lo?" A vidente pegou um lápis e, depois de hesitar por um momento, traçou um círculo sobre o mapa. "Sinto que o corpo está por aqui", disse. O círculo delimitava uma área já várias vezes vasculhada pela polícia. Não obstante, novas buscas foram realizadas e dentro de 3 horas os policiais tiveram seus esforços recompensados. O corpo de Mary Colsett foi encontrado em um aterro junto ao rio, exatamente como Greta havia previsto. Com um olhar para os céus, Greta Alexander segura a imagem de um anjo em sua casa de Delavan, no Illinois. Ela acredita ter recebido a visita de um anjo em 1961, após ser atingido pelo raio que despertou seus poderes paranormais. Os espíritos de Raul e Isaías orientaram suas habilidades.
Várias outras declarações da Sensitivo mostraram-se verdadeiras. Animais selvagens haviam se encarregado de espalhar os ossos por uma ampla área, e o crânio de Mary Cossett, bem como um dos pés, foram encontrados bem longe do corpo. Além disso, a polícia descobriu vestígios de uma antiga escola nas proximidades do local fatídico. E para maior surpresa de todos, o policial responsável pela descoberta estava com um problema em uma das mãos. Steven Tree, um ex-auxiliar de polícia, tivera vários dedos feridos por uma prensa algumas semanas antes. Mesmo assim, diversos policiais continuaram céticos. Dizem que muitas das previsões de Alexander estavam longe de ser convincentes. Ela afirmava, por exemplo, que somente parte do corpo de Mary estaria naquele local e que o restante seria encontrado em algum outro lugar próximo a uma ponte. E quando as duas previsões foram confirmadas, os admiradores consideraram plenamente justificadas algumas pequenas discrepâncias em suas previsões. Por vezes, entretanto, as premonições de Greta não se realizavam. Ela declarara que uma placa de sinalização de estrada desempenharia um papel importante na solução do caso em que o corpo estava cercado de galhos de árvores. Nada disso aconteceu. Entretanto, para Alexander, tais sofismas eram irrelevantes. Nenhum vidente consegue acertar sempre 100% de suas previsões, explicou. A própria natureza do fenômeno torna os resultados incertos. Muito mais importante é o resultado final. Greta pode ter errado em aspectos menores da trama, mas o fato é que sua intuição extrasensorial conduziu os policiais ao local exato do corpo. Encontrados os restos mortais de Mary, a polícia estava apta a prosseguir com a acusação contra Stanley Holiday, acrescentando uma outra muito mais contundente, a de homicídio culposo. No início eu estava cético, reconheceu o detetive Fitzgerald, mas depois do que aconteceu fui obrigado a acreditar. Embora a maioria dos investigadores da polícia atuais esteja longe de admitir o potencial oferecido por paranormais que prestam serviços profissionais, a prática de recorrer aos mesmos em caso de desaparecimento e assassinato remonta a tempos bíblicos. O livro primeiro de Samuel registra o que pode ter sido o primeiro caso de revelação paranormal. Depois de passar 3 dias à procura de um rebanho desaparecido, o pastor Saul estava prestes a desistir da busca, quando seu servo lhe fez uma estranha sugestão. Em um local próximo chamado Zup, disse o servo, há um homem santo misterioso, um vidente chamado Samuel, que em troca de uma certa quantia em dinheiro revelar aos pastores onde encontrar os animais perdidos. Saul procurou Samuel e ao consultá-lo no templo, foi aconselhado a desistir da busca. O pastor fez o que lhe fora recomendado e logo em seguida os animais reapareceram. No final da Idade Média, era frequente que os chamados homens astutos e mulheres sábias auxiliassem na busca de pessoas desaparecidas e suspeitos de crimes. Eles empregavam uma grande variedade de técnicas, muitas das quais são hoje em dia adotadas pelos policiais para interrogar suspeitos, muitas vezes recorrendo mais à psicologia do que propriamente a dons paranormais. Algumas mulheres sábias, por exemplo, praticavam a técnica que os mágicos atuais identificam como leitura dos músculos, no qual os movimentos inconscientes do corpo revelam os pensamentos do indivíduo. Outros recorriam a métodos tradicionalmente ligados ao ocultismo, tal como bolas de cristal e mapas astrológicos. Até mesmo equipes de rabidomantes eram convocadas para prender malfeitores. O escritor francês Pierre Le Lorrain relata o caso de um camponês cuja mágica varinha de prospecção tornou possível encontrar o assassino de um mercador de vinho e de sua mulher. Com o surgimento do movimento espírita no final do século XIX, os cientistas começaram a dedicar mais tempo ao estudo dos fenômenos paranormais. Em 1882, o pioneiro da pesquisa no campo da parapsicologia foi Frederic Mies. Registrou dúzias de casos aparentemente inexplicáveis de leitura de mente e transmissão de pensamento, criando o termo telepatia para descrevê-los. No entanto, apesar da crescente aceitação por parte dos cientistas, os paranormais têm encontrado poucos aliados no mundo da investigação policial. Algumas notáveis exceções merecem destaque. Ao enfrentar o maior desafio de sua longa história policial, a famosa Scott Island da Inglaterra parece ter confiado nos conselhos profissionais de um sensitivo. Em 1888, uma série de terríveis assassinatos aterrorizava o bairro de Whitechapel, um dos mais pobres de Londres. 5 mulheres, algumas delas prostitutas, haviam sido mortas e esquartejadas por um assassino demente que se tornou conhecido como Jack, o Estripador.
cuja aparente satisfação na execução dos crimes chocava a cidade. Atualmente, muitos estudiosos do caso acreditam que, pressionada pela preeminência de solucionar a crise, a Scott Island recorreu a um famoso vidente de Londres, Robert James Lees, autor de vários livros sobre espiritismo. Lees frequentemente dava consultas psíquicas e conhecia a conhecidos cidadãos londrinos, chegando certa vez a desfrutar do patrocínio da própria Rainha Vitória. Apesar de sua incontestável reputação de homem íntegro, a princípio a Scott Island relutou em procurar. Logo no início da série de homicídios, Lees teve uma premonição a respeito do próximo ataque do estripador. Ao entrar em contato com a Scott Island, ele foi prontamente posto de lado como excêntrico. Quando Jack atacou de novo de maneira bem semelhante à descrição de Lees, os detetives desprezaram o assunto, considerando simples coincidência. Após uma segunda premonição, Lees retornou a Scott Island. Tiveram uma visão na qual a vítima aparecera com as orelhas decepadas. Desta vez, os detetives levaram-no mais a sério. Haviam acabado de receber um bilhete assassino pelo próprio estripador, na qual ele prometia cortar as orelhas da próxima vítima. Embora o aviso de Lees não chegasse a impedir o crime, que foi praticamente idêntico à descrição do espírita, a Scott Island dispôs-se então a incluí-lo nas investigações. Quando Lees teve uma terceira premonição, uma equipe de policiais escoltou-o até o local do último crime do estripador. Lá, segundo palavras de uma testemunha, Lees começou a comportar-se como um cão de caça. Avançou como se estivesse atrás de uma raposa pelo labirinto de ruas e vielas nos bairros pobres de Londres. Pouco depois chegou com sua escolta à parte de um conhecido médico da cidade. À porta de um conhecido médico da cidade. Este homem é Jack, o estripador, declarou Lees com convicção. Sem provas concretas para associar o médico aos homicídios cometidos por Jack, a Scott Island deu início a uma discreta investigação. O suspeito estivera misteriosamente ausente de casa em todas as datas em que haviam sido cometidos os crimes. Além disso, era dotado de uma personalidade marcada por extremos. Sua mulher descreveu como um homem alternadamente gentil e sádico. Esse médico, cuja identidade jamais foi revelada, mais tarde foi julgado mentalmente doente por uma junta médica que o encaminhou para um asilo de loucos. Se era ou não culpado, jamais saberemos, mas o fato é que o terrível assassino conhecido por Jack, o estripador, nunca mais voltou a atacar. Mais de um século após o último crime do estripador, o caso todo, inclusive o envolvimento de Robert Lees, permanece insolúvel e sujeito a interpretações controversas. No começo do século, um grupo de espíritas lota o portão da entrada da associação Lily Dally, uma comunidade de ensinamentos e cura que funciona até hoje, no sudoeste de Nova York. O movimento espírita despertou moderno interesse por fenômenos paranormais. Nesta ilustração de um conto bíblico, uma feiticeira invoca Samuel, que ajudou Saul a encontrar seu rebanho perdido. Mais de um século. Mais de um século após o último crime do estripador, o caso todo, inclusive o envolvimento de Robert Lees, permanece insolúvel e sujeito a interpretações controversas. Historiadores da área relutam em acusar o médico londrino, chamando a atenção para o fato de que a Scott Island continuou a perseguir e a acusar outros suspeitos, muito tempo depois do encerramento dele. Embora jamais totalmente esclarecido, o episódio do estripador pode ser considerado um marco decisivo no que diz respeito à utilização de paranormais por parte de departamentos policiais de investigação. Sir Arthur Conan Doyle, escritor e criador de Sherlock Holmes, o famoso detetive de ficção, dava grande valor ao potencial de investigadores paranormais. Doyle colocou suas convicções à prova em ocasião de um incidente que envolveu a escritora Agatha Christie, sua colega de novelas policiais, misteriosamente desaparecida em dezembro de 1926. Tudo começou quando o carro de Christine foi encontrado abandonado ao lado de uma mina de calcário,
com o motor em funcionamento. O desaparecimento desencadeou uma busca nacional e uma onda de sensacionalismo por parte da imprensa, cujas especulações sombrias insinuavam que ela teria sido sequestrada ou assassinada. A Scott Island, a semelhança do que tantas vezes ocorrera nas novelas de Krishna, parecia desnorteada. Dolly acreditava firmemente que podia localizar a autora e desaparecer através de meios paranormais. Durante anos estudara fascinado um dom paranormal conhecido por psicometria, pela qual um objeto relacionado com a pessoa, como uma fotografia ou a peça de vestuário, serve de condutor para vibrações e energias psíquicas. Dolly sabia de casos anteriores das quais psicometristas haviam conseguido reconstruir crimes de maneira incrivelmente fiel, através do simples manuseio de objetos pertencentes à cena do crime. É um poder incerto e difícil de compreender, escreveu ele, mas por vezes pode tornar-se tremendamente eficaz. Esse foi o caso do desaparecimento de Agatha Christie. Com a colaboração do marido da autora, Dolly obteve uma luva que pertencia à novelista e entregou a um paranormal conhecido por seus dons psicossimétricos. Não lhe dei qualquer pista a respeito do que esperava que ele fizesse ou quem pertencia à luva, explicou Dolly. Nada associava o objeto à minha pessoa ou ao caso Christie. Não bastante, o sensitivo parece ter feito uma associação imediata, dizendo: há algum problema com esta peça. A pessoa que possui está meio confusa, perdida. Não está morta, como muitos pensam. Está viva e logo irão ouvir falar dela, talvez já na próxima quarta-feira. Tudo começou como fora previsto. Dolly teve notícia de Christie na quarta-feira seguinte. A escritora desaparecida contou ter sofrido uma crise de amnésia. Foi encontrada em um hotel de um balneário, onde se registrara sobre outro nome. Embora as circunstâncias do desaparecimento fossem polêmicas, houve quem supusesse que ela simulara um incidente com fins publicitários. Dolly estava convencida da eficácia do vidente. Tudo que ele disse, concluiu, acabou por mostrar-se verdadeiro. A psicometria continua a ser uma arma poderosa para a investigação paranormal. O termo, que significa medida dos fenômenos psíquicos, foi criado no século XIX por Joseph Rhodes Buchanan, um professor de medicina do Instituto Médico Eccleston de Covington, em Kentucky. Em seu manual de psicometria, publicado em 1885, Buchanan aliou a habilidade e técnica fotográfica. Naquela época, a fotografia limitava-se em grande parte ao processo conhecido por daguerreótipo, descrito por Buchanan como uma pintura suave que registrava a luz refletida pela matéria. Buchanan acreditava que os seres humanos irradiam uma aura de energia semelhante a essa luz, que também seria transferível a objetos inanimados. Psicometristas são pessoas dotadas de uma rara sensibilidade para essa aura. Concluía, capazes de ler e interpretar tais sensações como um daguerreótipo. Lê e interpreta a luz. Um dos mais entusiastas admiradores de Buchanan foi William Denton, um professor de geologia da Universidade de Boston. Denton interessou-se pelos assuntos quando soube de uma experiência intrigante realizada por George Henry Lewis, escritor e editor casado com a conhecida novelista inglesa George Eliot, pseudônimo de Mary Ann Evans. Lewis colocara um fino wafer sobre uma superfície de metal polido e, com seu hálito, criou sobre ele uma camada de condensação semelhante à produzida pela respiração sobre o vidro frio de uma janela. Quando a condensação evaporou, Lewis removeu o wafer e soprou de novo sobre o metal. Embora o wafer não estivesse mais, seu contorno permaneceu visível. Meses mais tarde, ao retomar a experiência, Lewis verificou que o contorno ainda continuava lá e apareceu até mesmo depois que a superfície foi limpa como uma escova de pelo de camelo. A experiência deixou Denton intrigado. Talvez, pensou ele, a natureza tenha meios desconhecidos para registrar acontecimentos materiais. Se assim fosse, conjecturava, poderia ser possível a certas pessoas, como sugerido por Buchanan, captar sensações do passado. Imediatamente, Denton começou a realizar uma série de experiências, nas quais envolveu sua mulher e sua irmã. Ambas mostraram-se particularmente sensíveis. Conseguiram, por exemplo, descrever com uma incrível precisão autores que não conheciam de cartas escritas à mão. Denton estava convencido de que lidava com algum fenômeno paranormal, mas não sabia que fenômeno. Cientista cuidadoso passou a adotar métodos de controle de suas experiências. Ele acreditava, por exemplo, que os parceiros
de um casamento com frequência acabavam desenvolvendo um certo elo telepático. Então, se durante os testes sua própria esposa fosse capaz de ler sua mente, o que parecia um fenômeno psicossimétrico talvez não passasse de uma forma de telepatia. Para evitar esse risco, Denton embrulhou algumas amostras geológicas em um pedaço de papel e em seguida embaralhou-as, de modo que nem ele, nem sua mulher ou sua irmã soubessem do conteúdo dos pacotes. Quando entregou o primeiro deles à irmã, ele teve a súbita sensação de que um oceano de fogo derramava-se sobre um precipício fervendo enquanto escorria. Ao desbrulhar a amostra que a moça apertava na mão, o surpreso Denton identificou um fragmento de lava vulcânica. Os resultados foram ainda mais surpreendentes quando a senhora Denton manuseou um fragmento de dente de mastodonte. Ela parecia sentir o mundo do ponto de vista do próprio animal. Sinto-me em um perfeito monstro, contou. Minhas pernas pesam, minha cabeça é enorme, tenho um corpo imenso. Bebo água da beira de um riacho e mal posso falar. Minhas mandíbulas são tão pesadas, minhas orelhas são muito grandes e duras, parecem feitas de couro. Posso senti-las batendo em meu rosto quando movo a cabeça. Para o professor Denton, a ciência da psicometria era agora um fato comprovado. Desde o primeiro amanhecer deste mundo tão jovem, afirmou, a natureza tem se ocupado em fotografar a cada momento. Denton foi além, declarando que um número surpreendente de pessoas possui a habilidade de sentir e interpretar tais fotos. Segundo ele, 1 em cada 10 pessoas teria talento psicossimétrico e 4 dessas 10 são mulheres. Nesta ilustração de 1891, policiais de Londres, conhecidos como Blue Bottles, garrafas azuis, encontram uma vítima de Jack, o Estripador, em frente a um pub. Conta-se que a Scott Island recorreu ao clarividente Robert James Lees, que declarou ter previsto 3 dos 1888 assassinatos a que poderia identificar o criminoso. Dizia que após ter visões paranormais do assassino, chegará a reconhecê-lo em um ônibus de Londres. Quando Lees começou a ajudar a polícia, Jack, o Estripador, enviou uma irônica zombaria a Scott Island. Vocês ainda não me pegaram com toda a sua astúcia, todos os seus Lees e todos os seus Blue Blotters. Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, desenvolveu grande interesse pelo espiritismo e por fenômenos psíquicos após perder o filho na Primeira Guerra Mundial, quando sua amiga e companheira de novelas policiais, a escritora Agatha Christie, sua coleção africana de animais de madeira acima desapareceu em 1926. Doyle consultou o psicometrista inglês Horace Leaf. Sem mencionar Christie, Doyle deu ao vidente uma das luvas da escritora. Leaf imediatamente captou o nome de Agatha e forneceu detalhes sobre o local onde ela se encontrava, detalhes que vieram a público vários dias depois, quando a novelista foi encontrada em um balneário de Yorkshire. Uma psicometrista aperta uma luva na testa para captar informações sobre seu proprietário. Supõe-se que esse sensitivo capta vibrações dos objetos. Uma mulher que parece ter possuído esse talento em grau particularmente desenvolvido foi Florence Sterfels, que durante 40 anos trabalhou como psicometrista profissional. Nascida em 1891, viveu a maior parte de sua vida na pequena comunidade americana de Edgewater,
no estado de Nova Jersey, onde realizava sessões de leitura da mente ao preço de $1. Profissionalmente conhecida pelo primeiro nome, ela colocara uma placa em sua porta: Florence, psicometrista. Muitas vezes Florence prestou serviço à polícia. Certa ocasião, guiou as equipes de busca até o corpo de uma jovem desaparecida, fornecendo uma descrição tão detalhada do crime que um dos suspeitos acabou por capitular e confessar. As habilidades da médium estenderam-se também para a detecção de espionagem. Durante a Segunda Guerra Mundial, alertou para a unidade do exército de Iona Island, no estado de Nova York, a respeito de um possível sabotador que carregava dinamite em sua marmita. O aviso revelou-se correto. O sucesso de Florence atraiu grande número de pessoas a seu consultório, inclusive o conhecido gangster Dutch Schultze, que foi a Edgewater a 21 de outubro de 1935 para consultá-la. Embora antipatizasse com os modos grosseiros do homem, Florence concordou em transmitir-lhes as impressões. Ela encerrou a sessão com um aviso solene: mantenha-se longe de Newark. Aparentemente, Schultze não quis seguir o conselho. 2 dias depois, foi assassinado em um bar em Newark. Mas na maioria das vezes, Florence preferia prestar assistência aos servidores da lei, das quais cobrava sua costumeira taxa de $1. Como boa cidadã, dizia: sinto-me feliz de colaborar com esses homens que estão constantemente arriscando as próprias vidas para proteger a população. Assim, quando a polícia da Filadélfia pediu seu auxílio na busca de 2 rapazes desaparecidos da famosa Paranormal, sentiu-se feliz de poder colaborar. Ela começou a orientar o caso a partir de sua residência em Edgewater. Após uma série de sensações fortes e esclarecedoras, informou que os rapazes estavam vivos e passavam bem, e forneceu aos policiais o nome da rua onde poderiam ser encontrados. No entanto, para a frustração da equipe de busca, a informação não levou a lugar nenhum. A rua por ela mencionada não existia na cidade da Filadélfia. Ainda em Nova Jersey, Florence continuava convencida de estar certa. Abalada pelo que considerara uma mancha em sua reputação, viajou para a Filadélfia, às próprias custas, para investigar pessoalmente o caso. Na prefeitura da cidade, encontrou o capitão George Richardson, assistente do chefe de polícia da Filadélfia, que ouviu sua história com crescente admiração. Antigo morador da cidade, Richardson explicou a Florence que haveria uma confusão de épocas. A rua mencionada por ela existia, mas seu nome fora mudado há algum tempo. Com as esperanças renovadas, uma equipe de busca acompanhou Florence ao local, onde os rapazes foram rapidamente encontrados. A repercussão do caso atraiu solicitações da polícia, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra e da França. Há 30 anos, Florence vem ajudando a polícia de Nova Jersey, disse o comissário de Edgewater, John Nash. Em 1964, os pesquisadores de paranormalidade também estavam impressionados. Estavam convencidos de que Florence possuía notáveis habilidades paranormais, declarou o Dr. Edward Carrington, diretor do Instituto Americano de Parapsicologia de Nova York, bem como de sua total honestidade e integridade. Mas a própria Florence não se deixava impressionar por elogios e resistiu a todas as tentativas de explicar seus talentos em termos de espiritismo ou ocultismo. Na verdade, disse ela, certa vez, se um dia eu visse de fato um espírito, acho que desmaiaria de puro terror. Florence morreu a 19 de abril de 1965, aos 74 anos de idade. Enquanto Florence Steffels tentava se esconder da publicidade gerada pelos casos das quais participava, um grande número de videntes, como a esfuziante Eugênie Dennis, sentia-se perfeitamente bem sob a luz dos refletores. Mulher ativa e atraente, nascida em Atchison, no estado do Kansas, no ano de 1906, Eugênie manifestou seus presumidos dons paranormais aos 14 anos de idade, quando começou a localizar objetos perdidos por amigos e vizinhos. Os rumores sobre suas estranhas habilidades chegaram logo aos ouvidos do famoso mágico David Abbott, conhecido por desmistificar médios e espíritas charlatães. Após 4 semanas de teste, Abbott estava certo da autenticidade de Eugênie Dennis, declarando que
que ela fora agraciada com um dom divino. A Bolt convenceu a adolescente a embarcar em uma turnê pelos Estados Unidos como integrante de um grupo teatral, e ela assim fez. Suas apresentações consistiam em responder perguntas feitas pela plateia. Eugênio também costumava auxiliar a polícia das cidades pelas quais passava. Em Joplin, no Missouri, ajudava os investigadores a encontrar 15 bicicletas roubadas. Em Chillicothe, também no Missouri, conduziu os policiais ao esconderijo de um fugitivo que violara sua liberdade condicional. Em Omaha, no Nebraska, suas premonições ajudaram a recuperar 23 diamantes roubados, um dos casos mais famosos de Eugênio. E de longe, o crime mais horrendo que ela enfrentou ocorreu quando ela estava na Inglaterra, em uma temporada teatral. Tratava-se de um homicídio batizado com sensacionalismo pela imprensa como o crime da mala. Em junho de 1934, um carregador da estação da estrada de ferro de Bridgton, na Inglaterra, suspeitara de um enorme baú, sem identificação, guardado lá havia mais de uma semana. Procurando identificar o proprietário, o carregador decidiu abrir o baú. Ao erguer a tampa, deparou-se com uma terrível visão. Pareceu um corpo de uma mulher todo mutilado, sem braço nem perna, jazia trancado lá dentro. Embora o cadáver já se encontrasse em adiantado estado de decomposição, Eugênio Dennis deduziu uma série de informações sobre a vítima. Forneceu aos policiais a idade e a altura da mulher, revelando que ela estava grávida por ocasião do crime. Fato confirmado pela autópsia. Então, para o horror dos policiais presentes, declarou que aquele crime não seria isolado. Não tardaria a aparecer notícias acerca de outro muito semelhante. Algumas semanas mais tarde, a previsão confirmou-se quando mais um corpo foi descoberto no interior de outro baú, desta vez abandonado em um apartamento vazio. Apesar dos crimes em Bridgton jamais terem sido esclarecidos, os testemunhos de Eugênio Dennis despertavam a curiosidade pública. Sua fama cresceu a ponto de levá-la a assinar um contrato de 3 anos com o cinema. Logo incluiu-se entre seus clientes regulares diversas celebridades londrinas e estrelas da época. Infelizmente, sua brilhante carreira foi interrompida precocemente. Em 8 de março de 1948, quando ela faleceu em Seattle, estado de Washington, aos 41 anos de idade. Eugênio Dennis e Florence Steffiels tiveram que enfrentar o ceticismo tão comum entre os policiais dos Estados Unidos e da Europa. Em outros países do mundo, a paranormalidade merece maior atenção. Em regiões da África e da Ásia, onde os fenômenos extrasensoriais são encarados com naturalidade, os investigadores recorrem com frequência ao serviço de paranormais. Em um caso famoso ocorrido na pequena cidade de Durban, na África do Sul, um vidente encontrou o corpo da vítima e revelou à polícia o motivo do crime. Arthur Flingmer, conhecido como Dutch Schultz, figura do submundo de Newark, em New Jersey, em Nova Jersey, jaz com a cabeça em uma poça de sangue. Em outubro de 1935, 2 dias antes, ele havia consultado a psicometrista Florence Steffiels. Apesar de desaprovar o comportamento grosseiro do gangster, Florence deu-lhe assessoria. Aconselhou Schultz a manter-se distante de Newark, pois ali corria perigo. Se houvesse seguido os conselhos, talvez ele não tivesse morrido. No dia 2 de outubro de 1956, a polícia de Durban foi informada que Myrne Joy Aken, uma atraente funcionária de escritório de 18 anos de idade, não voltara para casa após o trabalho. Depois de interrogar colegas da jovem, os policiais encontraram umas poucas pistas. Joy fora vista entrando em um Ford Anglia claro depois do serviço. Segundo testemunhos, por 2 vezes receberam no escritório a visita de um homem de idade, cuja identidade não revelara a ninguém. 8 dias após o desaparecimento de Joy, o progresso da investigação era irrisório. Temendo pelo pior, a mãe e o irmão da jovem decidiram pedir ajuda a um sensitivo, conhecido na cidade por seus dons psicométricos, Nelson Palmer. A pedido de Palmer, a mãe da vítima levou ao paranormal algumas peças de sua roupa da filha, depositando-as sobre a mesa. Palmer fechou os olhos e começou a respirar de maneira rítmica, aparentemente imerso em um transe mediúnico. Permaneceu em silêncio por uns momentos, com as mãos pousadas sobre as peças, até que lentamente começou a falar. Joy Aken foi brutalmente
assassinada e seu corpo está em um bueiro. Ao abrir os olhos, viu à sua frente o rosto da mãe totalmente desfigurado pela dor. Embora pouco pudesse fazer para suavizar o sofrimento da mulher, Palmer prometeu localizar o corpo da jovem. De imediato, organizou-se um grupo de voluntários para dar início às buscas. Sob a orientação do vidente, os participantes dirigiram-se para fora da cidade, viajando por cerca de 100 km em direção ao sul, até aproximar-se de um lugarejo chamado Iutalume. Lá, Palmer ordenou ao motorista que parasse o carro, desceu e foi se encaminhando para uma colina vizinha, descendo em costa abaixo, em direção ao córrego que corria lentamente através de um cano de pedra. Palmer examinou o lugar por alguns instantes e depois retornou ao carro. É melhor chamar a polícia, disse lacônico. A visão do paranormal fora terrivelmente precisa. Joey Aken foi assassinado com um tiro na cabeça, disparado com uma pistola calibre 22, e seu corpo nu e mutilado jazia enfiado de cabeça para baixo no bueiro. Dentro de algumas horas, a polícia de Durban já organizaram um batalhão de quase 100 soldados para tentar localizar o assassino. Baseados nas informações recebidas, os investigadores examinaram cada carro da cidade, cuja descrição combinava com o Ford Angler que levara Joey Aken no dia de seu desaparecimento. Dentro de 24 horas, os policiais chegaram a um técnico de rádio chamado Clarence Van Buren, vizinho da família da moça. Quando estava para ser preso, Van Buren tentou desvencilhar-se de um pequeno objeto brilhante. Era uma pistola calibre 22. Van Buren, que já estivera preso anteriormente por roubo e falsificação, insiste que nada tinha a ver com o assassinato da jovem. Não escondeu conhecer a vítima, chegando mesmo a admitir que visitara no escritório por 2 vezes e que lhe deram uma carona no dia do crime. De acordo com seu depoimento, Van Buren convidara Joey Aken para um drink, mas ela recusara, preferindo esperá-lo no carro enquanto ele ia até o bar de um hotel. Ao voltar, encontrará a jovem morta no banco de trás e ainda segundo seu depoimento, compreendeu que seria o principal suspeito do crime. Assim decidiu livrar-se do corpo. A polícia de Durban não acreditou na história. As evidências contra Van Buren eram muito fortes e o júri considerou o culpado pelo homicídio de Joey Aken. No entanto, vários policiais continuavam intrigados com o caso. Embora reconhecesse a culpa de Van Buren, não conseguiu compreender o motivo do crime. Uma vez mais, Nelson Palmer ajudou a esclarecer o caso. Em uma entrevista concedida a um repórter vários anos depois, Palmer revelou que as roupas de Joey Aken haviam lhe fornecido mais dados que não expusera na época. Ele pressentira que Aken e Van Buren tinham sido amantes e que, por ocasião do desaparecimento, Joey pensava estar grávida. Ao mutilar o corpo da moça, explicou, Van Buren esperava destruir os sinais de uma gravidez que poderia incriminá-lo. Palmer procurara abastecer-se de emitir essas opiniões durante o julgamento, talvez por respeito à família de Joey Aken. Este é um hábito muito comum entre os sensitivos, assim como relutam em reconhecer seus dons paranormais. Por vezes também omite informações potencialmente explosivas. Frequentemente, ao pressentir ou vislumbrar algo estranho, o paranormal pode enfrentar uma onda de descrédito e ridículo. No caso dos sensitivos, Etta, Louise Smith e Stephen Lynn Scott, as consequências foram ainda mais graves. Em 17 de junho de 1934, na estação ferroviária de Brinton, um baú abandonado atraiu a atenção da polícia inglesa. Em seu interior havia o tronco mutilado de uma jovem. Menos de um mês depois, conforme previra a sensitiva Eugene Dennis, a polícia descobriu outro baú similar com o cadáver da dançarina Violet Keia. Consta que foi morto pelo namorado na casa em que viviam. Paranormais.